Esse ano nós oramos bastante. Várias vezes nos cultos nós tivemos momentos de oração. E Deus respondeu às nossas orações. Abra a sua Bíblia em Salmos capítulo 28, versos de 6 a 9. Eu estou escrevendo um devocional nos Salmos, 365 promessas de Deus nos Salmos. Se Deus quiser, em maio a gente vai lançar. Certo? Para você orar em cima das promessas de Deus. Já tem orando as promessas, meditando as promessas, agora vamos orar nos Salmos. Tá certo? E quantas orações Deus respondeu esse ano? E a gente fica vendo, e eu vejo na família, quando eu vejo as crianças aqui, né? Quantidade de criança que nasceu esse ano, casais abençoados, famílias abençoadas. Deus fazendo muito. Deus nos livrou de tanta coisa. Esse ano tentaram fechar a igreja várias vezes, nós estamos com 2 processos, agora no Ministério Público, estadual e federal. Querem fechar a gente, quer acabar com a gente. E nós estamos lutando com advogado, com tudo, quer fechar a igreja. Uns encapetados aí, mas tudo bem. Nós vamos para cima. As lutas são grandes, irmãos. Quantas coisas boas aconteceram na sua vida, sua família. E nós vamos declarar isso juntos agora. Esse salmo precioso de Davi, versos 6 a 9, 28, 6 a 9. Vamos lá? Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Então nós vamos orar agora. Vamos formar as duplas de oração. Orar agradecendo, orar pedindo, orar colocando diante de Deus as nossas angústias, preocupações, mas eu creio que todo mundo aqui tem motivo para orar, para agradecer. E vai ser bom agora que as crianças vão participar com a gente. Certo? As crianças vão orar também, porque o departamento infantil está de férias. E hoje eu vou pregar, ter o privilégio de ter as crianças aqui para o sermão. Tá certo? E as crianças vão se comportar bem, porque depois o papai vai pagar McDonald's para vocês, tá? Vai ser uma bênção. Tá certo? Vai pagar. Pode dizer que foi o pastor que ordenou. Uma profecia. Tá bom? Vamos formar as duplas de oração? Vamos ajoelhar na presença de Deus. Vamos agradecer, vamos pedir. Vamos louvar por tudo que Ele tem feito.
Honrado e glorificado seja o teu nome aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar de todo o nosso coração, porque tu és a força do teu povo. Tu és a nossa força, Senhor. Bendito seja o Senhor, porque nos ouviu as nossas preces, ouviu os nossos clamores. O Senhor nos consolou, o Senhor nos curou, o Senhor nos animou, o Senhor nos deu expansão. O Senhor esteve conosco e está conosco todos os dias da nossa vida. E agora, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a tua herança, apacentando, cuidando de cada família, de cada ovelha tua, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão debilitados, cansados, aqueles que estão alegres, aqueles que estão felizes, que o Senhor apacente os corações dessas ovelhas, Senhor. E que Jesus Cristo seja cada vez mais glorificado na nossa vida. No nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um hino. Não está na liturgia, mas quem sabe faz ao vivo. Vamos cantar aquele Falar com Deus, Tássia? É um privilégio. Dá para tocar? Nós temos um grande pianista aqui, que não vai me desapontar nesse momento. Vamos cantar. Falar com Deus é o que eu preciso. Se tiver difícil, arruma outro. Mas nós vamos cantar para preparar para o sermão. Está difícil, irmão. Vamos botar. Vamos pegar um hino do Inário, está mais fácil. Não? (120). Vamos cantar o 120? Mateuzinho. 120, meu filho. Careço de Jesus, Tássia. Como eu careço de você também. Vamos embora. Vamos embora. Está na hora. 120. Vamos lá. Cantar bem forte. Preparando para a mensagem que vai ser sobre oração. 120. Já teve o ofertório? Quem chegou atrasado dá de novo, tá? Volta com o dízimo, entrega para os diáconos. 120, vamos cantar bem bonito. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz me dará-me valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã. Sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus.
vejo aqui, ligando mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Amém. Pode sentar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Quero falar com vocês sobre como a gente pode ter uma vida de oração frutífera. Frutífera. Todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, sabe que você orou pouco em 2018. Você sabia que tinha de orar, você sabe que oração faz bem para você, mas você não orou. A gente vive a angústia da necessidade, mas ao mesmo tempo da escassez da oração. Se nós orássemos mais, nós seríamos mais fortes, mais vitoriosos. A nossa vida, irmãos, seria completamente diferente se nós tivéssemos uma vida intensa de oração. E o grande desafio do ministério, segundo John Mackay, ele diz, o pastor que tem mais sucesso no ministério, não é aquele que prega bem, que ensina bem, mas é aquele pastor que conseguiu mobilizar a sua igreja para orar. E eu estou meio frustrado, porque a igreja passa de 2.000 membros, você chega num culto aqui, orando as promessas de Deus na terça-feira, tem 10 pessoas, 12 pessoas. Nós temos os cultos aqui todos os dias, 6h30 da oração, vem 4, vem 5, vem 6. As vigílias, 50 pessoas, 60 pessoas. Temos os grupos de pastoreio, sim, mas hoje, 2/3 da igreja não frequentam os grupos de pastoreio. Então, o grande desafio, e eu estou abrindo meu coração para vocês aqui, certo? É que nós precisamos tomar uma decisão de ser uma igreja de oração em 2019. Amém? Você vai orar mais, eu vou orar mais. E não desista de orar. Jesus conta uma parábola lá em Lucas 19, e ele contou essa parábola para que nós tenhamos o dever de orar sempre sem esmorecer. Esmorecer. Você sabe que tudo se arma espiritualmente para a gente esmorecer na oração. Esmorecer, desistir. Eu já várias vezes já disse, esse igreja de Pinheiros não tem jeito. Joga a toalha. Quantas vezes você também já começou, aí você diz, não consigo. Mas esse texto de João 15, cada versículo desse capítulo é de uma profundidade, de uma riqueza. E João Calvino diz que as Escrituras são como minas cheias de tesouros, e que para nós chegarmos a esse tesouro, nós temos que cavar os textos das Escrituras. Davi diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, há maravilhas escondidas na lei do Senhor, que eu preciso de um entendimento para... 15:7, nós vamos examinar esse versículo. Vamos juntos aí? O que é que diz? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha para essa porta aqui. Todo mundo olhou para essa porta aqui? Essa porta tem 2 bandas, não tem? Para a gente ter acesso para fora, nós precisamos utilizar essas 2 bandas. Presta atenção. Para a gente ter uma vida de oração frutífera, nós temos que entrar por essas 2 portas que estão aqui no texto.
Essas duas bandas de portas. A primeira é, se permanecerdes em mim. O que é que significa isso? Se permanecerdes em mim. Já preguei aqui sobre isso. Esse texto fala, no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o todo ramo que estando em mim. Presta atenção. Estando em mim significa que eu e você, nós estamos em Cristo. Isso aí significa, na linguagem de Calvino, a nossa união mística com Cristo. E segundo Calvino, essa união mística precede a conversão, precede a regeneração, precede a justificação pela fé. E o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Então nós estamos em Cristo. Significa que nós estamos unidos a Cristo. Eu em Cristo e Cristo em mim. Nós em Cristo e Cristo em nós. União mística. Segunda coisa que ele vai colocar, ele vai usar o verbo permanecer 11 vezes nesse versículo. Verso 2, estando em mim. Verso 4, começa dizendo, permanecei o quê? Em mim e eu permanecerei o quê? Em vós. Então, primeira doutrina que está no texto aí, a nossa união com Cristo. Segunda doutrina que o texto nos ensina é comunhão com Cristo. Permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós, isso significa ter uma comunhão viva. E a metáfora é muito forte, porque a metáfora está dizendo aqui que nós permanecemos em Cristo, assim como os ramos permanecem na videira. E os ramos, para permanecerem vivos, vitais, eles precisam dessa seiva que vem da raiz, desse tronco. E ele vai dizer, sem mim nada podeis o quê? Fazer. Comunhão. Comunhão com Cristo. Então eu estou ligado a Cristo, mas eu preciso ter comunhão com Cristo. Eu preciso alimentar essa comunhão. E nós temos aí todos os recursos, todos os meios da graça de Deus, a palavra, a oração, a adoração, para que a gente possa então alimentar essa comunhão, buscar essa comunhão. Mas a terceira doutrina que está inserida nesse texto é a frutificação. Veja que é uma sequência lógica. União, comunhão e o quê? Frutificação. E o texto é muito forte. Porque o texto vai dizer que Deus, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto. E assim vos tornarei o quê? Presta atenção que o padrão de Deus é enjoado. Você não glorifica a Deus quando dá fruto. Você glorifica a Deus quando você dá o quê? Muito fruto. Então, o que Deus está colocando aqui é um ISO 9002, ou 9000 e não sei o quê. Está dizendo o seguinte, para você ter o selo de qualidade, meu discípulo, você tem que ser um cara frutífero. Frutífero. E o primeiro fruto que brota aqui, decorrente desta união, dessa comunhão e dessa frutificação, se chama o quê? Oração. Presta atenção, irmão. A oração é o oxigênio da vida cristã. Se a gente parar de orar, a gente morre. Deu para entender? A oração é uma consequência natural. Não existe a possibilidade da gente ser cristão sem oração. A oração é um fruto decorrente do fato de nós estarmos em Cristo, nós permanecermos em Cristo, e aí nós vamos frutificar. E o primeiro fruto que nós temos que dar é a oração. A primeira evidência, e Tomás Watson diz, a primeira evidência de que uma pessoa é convertida é que essa pessoa é uma pessoa de oração. Então vou botar o bode na sua sala. Se você é uma pessoa
que não gosta de orar e que não quer orar, questione a sua conversão. Não existe a possibilidade da gente ser uma nova criatura se nós não tivermos esse desejo e essa necessidade de vida de oração. Mas a segunda banda da porta, a primeira qual é? Se permanecerdes em mim. Vamos para a segunda folha da porta. Qual é a segunda folha da porta? Hein? O que é que diz aí? E as minhas palavras permanecerem em vós. O que é que significa isso? As minhas palavras permanecerem em vós. Primeira coisa que esse texto nos ensina, e Spurgeon, fazendo a exegese desse texto, ele diz, não tem outra saída para nós. As minhas palavras permanecerem em vós significa que eu preciso crer e me apropriar da palavra de Deus e principalmente das promessas o quê? De Deus. Preste atenção, irmãos. Quando você ora uma promessa, você está orando em cima da palavra. Você está pedindo a Deus, através da oração, algo que está na Escritura. Nós estamos orando o quê? As Escrituras. Então, e as minhas palavras permanecerem em vós. Significa que eu vou orar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu vou orar as promessas de Deus. E aí você vai entender. Por favor, o que está lá, 2 de Pedro, veja lá, 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler juntos a palavra de Deus. O que é que diz aí? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Bem forte, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que coisa fantástica! O nosso crescimento espiritual se dá a partir do momento em que nós nos apropriamos dessas promessas de Deus, para que através dessas promessas, sendo aplicadas na nossa vida, oradas por nós, isso vai produzir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. Nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos frutificar espiritualmente, orando as promessas de Deus. Mas vamos lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O que é que significa? Uma segunda ideia do que significa as minhas palavras permanecerem em vós. E aí, um comentarista bíblico me deu essa resposta. Se você não gostar, tudo bem. Mas ele me convenceu. Ele diz que nós permanecemos nas palavras de Cristo, ou as palavras de Cristo permanecem em nós, quando nós oramos no Espírito. Veja o que diz a palavra de Deus. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa o quê? Fraqueza. Fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos o quê? E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede o quê? Pelos santos. É mais ou menos assim. Você vai orar, diz assim, Espírito Santo, me dá uma força aqui.
Senão eu vou pedir um monte de besteira. Eu vou falar um monte de besteira. Eu não sei orar como convém. Então me ajuda. No mesmo texto de João, capítulo 15, versículo 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mas não somente isso. No versículo 26 do capítulo 14, diz que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quando você diz para Jesus, Jesus, ensina-me a orar, o professor é o Espírito Santo. Certo? Ele vai nos ensinar. E ele vai nos ensinar a orar segundo a vontade, o quê? De Deus. Presta atenção. Você foi doutrinado para orar segundo a vontade de Deus. É isso ou não é? Quantas vezes você foi orar sabendo a vontade de Deus? 99,9% você não sabia. Porque esse negócio de vontade de Deus é departamento lá do céu. Certo? Eu não sei. Você está orando por esse cara, esse namorado que você tem aí. É vontade de Deus? Não sei não, viu? Pega a capivara do sujeito, dá uma olhada aí. Ora mais. Coisas que nós vamos fazer na nossa vida, segundo a vontade de Deus, presta atenção. É o Espírito Santo que na vida de oração vai nos conduzir, vai nos persuadir, vai nos ensinar, vai nos guiar à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós não temos esse acesso. Não adianta você dizer assim, não, eu só vou orar se for segundo a vontade de Deus. Rapaz, deixa de ser tonto, você não sabe a vontade de Deus. A não ser que já esteja revelado na promessa. Mas há muitas e muitas coisas na minha vida, na sua vida, que eu não sei. E você sabe que Deus é soberano. E Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser o quê? Frustrado. Você pode ficar tranquilo que o departamento celestial sabe resolver esse problema para você. Agora pede. Ore. Então vamos abrir a porta. 2 bandas. Vocês estão entendendo? Ou a metáfora está muito assim lúdica, muito telúrica, muito... 2 bandas, para a gente entrar na vida de oração. Se as minhas palavras... Não, o que diz? Se permanecerdes nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então você tem aqui o acesso. Primeira coisa que você vai descobrir, ele vai dizer aqui, pedireis. Pedireis. É um verbo no grego, a palavra mais simples para pedir. Pedir. E Spurgeon, ele diz assim, gostando ou não você, a regra no reino de Deus é pedir. Pedir, pedir, dá-se usar. Pois todo aquele que pede o quê? Recebe. Mas esse negócio de pedir, irmãos, é muito humilhante. Sabia disso? Porque essa é a grande luta da oração. Eu não peço, porque eu digo para Deus, eu sei resolver. A gente esquece que ele está dizendo aqui no versículo anterior, sem mim nada podeis o quê? Fazer. Nós não vamos fazer nada. Sem a seiva, sem a comunhão, sem a direção de Deus, sem Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas nós achamos, porque na hora de orar, eu tenho que pedir. E aí pedir é para gente incompetente. Não é assim? Então o pianista aqui, para tocar esse piano, para desenvolver o dom dele aqui na igreja, tem que estudar música, tem que saber teoria musical, tem que fazer isso. É um crente top. Agora aquele crente que não sabe nada, ora. O crente que ora a gente chama de irmãozinho, não é assim na igreja? O irmãozinho fulano, vou pedir para o irmãozinho
E esse irmãozinho aí não é irmãozinho carinhoso, não, é diminutivo mesmo. Que oração é para gente incompetente. E por isso que nós não oramos. Porque Deus habita no alto e sublime trono, significa que Ele está na sala do trono que governa todas as coisas. Mas para que a gente tenha acesso a esse trono, é necessário que eu tenha um coração que contrito e quebrantado. E só ora, meus amados irmãos, quem tem esse senso de incompetência. Eu não sei o que fazer. Eu não sei resolver. Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 20. Só um exemplo claro disso. 2 Crônicas, capítulo 20. Não sei se você já passou por situação semelhante. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar e em Gedi. Preste atenção, todo crente, calvinista ou não, quando a boca esquenta, o que ele faz? Ora. Vem para culto de oração. Começa a jejuar. Diz aí no versículo 3, então Josafá fez o quê? Teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. E aí, eu queria chamar a sua atenção, porque ele vai fazer uma declaração aqui, no versículo 6, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos do povo? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir? Porventura, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? E aí ele vai colocar diante de Deus e abrir o coração. Ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Não há força em nós. Veja aí no versículo 12: nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande o quê? Multidão. Então nós não podemos, nós somos impotentes, nós somos incompetentes. E ele completa: e não sabemos nós o quê? Fazer. Além de incompetente, desorientado. Não sabemos o que. Quem já passou por uma situação dessa, levanta a mão, só para eu saber se é normal. Crente normal, só os normais. Situação vem, de repente, aparece uma situação. Você fica com medo. E aí você começa a orar. E você vai logo dizendo para Deus que você é impotente, que você é incompetente, que você está desorientado, você não sabe o que fazer. Isso se chama oração. E ele diz: porém, os nossos olhos estão postos o quê? Em ti. Em ti. Então veja bem, nós entramos pela porta da oração. E a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é pedir. E pedir, meus amados irmãos, exige o quê? Humilhação. Só pede quem é incompetente. Sabe por que a gente não ora? Porque a gente quer resolver sem Deus. E aí depois que a gente dá todos os tiros e gasta toda a munição, todo o esforço, se a gente tem desespero, a gente diz: não tem jeito, só oração. Isso já está no inconsciente coletivo da igreja, já está presente na nossa vida. Mas veja o que o texto diz: pedides o que quiserdes. Então eu tenho que pedir, e esse pedido aí, ele não tem o quê? Limites.
é o que você o quê? Quiser. Claro que se você estiver na assistência do Espírito Santo e as palavras de Cristo estiverem em vós, você não vai orar para matar sua sogra. Você está com raiva da sogra e diz, Senhor, leva essa mulher. Glorifica o teu nome. Liberta o teu servo. Alarga as minhas tendas. Você não vai orar porque essa é oração inútil. Pedir não recebeis, porque pedis o quê? Maus, para gastar nos vossos prazeres e deleites. Mas se você orar naquele espírito, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, se Deus for o seu agrado, o seu coração estará pedindo coisas o quê? Agradáveis. Pedir o que quiser. Você já pensou nisso? Não há limite. Volta aí à página anterior, João capítulo 14, versículo 13. João 14, 13, o que é que diz aí? E tudo quanto pedirdes em meu Pai, isso farei, a fim de que o Pai... E tudo quanto o quê? Tem limite aqui? O que é que significa tudo quanto? Tudo quanto? Tudo. Em todas as quantidades. Tudo. E aí, não há limites. Deus não diz, não ora só isso. Olha, meu irmão presbiteriano, ore só segundo a minha vontade. Isso aí já está no pacote, isso aí não se discute. Deus vai fazer a vontade dele na nossa vida. E ele só vai responder segundo o quê? A vontade dele, não tem outro caminho. Tá certo? E não adianta você determinar para Deus. Senhor, eu determino. Eu não aceito esse problema. Faz o seguinte em casa. Quem é casado aqui? Chega lá hoje na sua casa e diz para a sua mulher, eu determino que você vai lavar os pratos agora à noite. Faça isso. Começa a praticar essa determinação, vai ver a confusão que você vai arrumar. Isso no mundo real, imagina no mundo espiritual. Nós não determinamos nada. Nós não determinamos nada, irmãos. Nós não mandamos em Deus. Deus não é fantoche, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Altíssimo. A vontade dEle prevalece sobre a nossa vontade. Mas Deus, Ele coloca nas minhas mãos, nas suas mãos, na mão da igreja, a oração, para que Ele, através da oração da igreja, a sua soberania seja exercida, o seu povo seja abençoado e o seu nome seja glorificado. Porque há conquistas na nossa vida e há avanços no reino de Deus que nós temos que reconhecer diante de Deus que isso foi resposta de oração. Você lembra de Ana? E Ana orou e Deus deu a ela um filho, Samuel. E ela vai e dedica a Samuel, e Samuel significa aquele que é resposta de oração. Preste atenção, que quanto mais na nossa vida nós tivermos bênçãos, conquistas, vitórias, que sejam resultado de oração, mais humilde e dependente nós o quê? Nós seremos. Mas quando a gente acha que fomos nós, a nossa inteligência, o nosso braço, o nosso poder, a nossa sabedoria, certo? Teve um rapaz que me ligou, rapaz novo, 30 e poucos anos, mas a soberba dele ia lá na Nova Zelândia. Ele disse, pastor Arival, eu quero fazer coach espiritual com o senhor. Eu falei, tudo bem, meu irmão, não sei nem o que é isso, mas nós estamos dentro. Se for coisa boa, para me abençoar, eu estou dentro. Eu falei, mas antes de começar o coach, vamos gastar umas horas em oração? Ele falou, não, pastor, não mistura as coisas. Eu falei, mas peraí. Coach espiritual, o coach é uma ciência que ajuda as pessoas
a saírem do lugar. Isso existe, e é uma benção. Na área de recursos humanos, isso aí, tem pessoas que têm um dom, têm habilidade, mas quando você chega no mundo espiritual, você precisa tomar cuidado. Porque há coisas no mundo espiritual que a gente só aprende o quê? Fazendo. E essa coisa é a oração. Você não aprende a orar. Você pode fazer curso de oração, coaching de oração, você pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado de oração. Se você não orar, você não aprende a orar. E preste atenção, só ensina a orar quem ora. E nós aprendemos a orar com quem ora. Os discípulos viam Jesus orando todo dia, todo dia. E eles chegam para Jesus e dizem, Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Pedir. Nós temos aqui a natureza da oração. O que quiserdes, os limites da oração. Não tem limites, o que quiserdes. Terceiro e último lugar. E vos será o quê? Não é você que vai fazer. Vos será o quê? Feito. O que significa isso? Oração vitoriosa. Oração que prevalece. Oração que produz bênçãos. Oração que traz o quê? Resultados. Esses resultados podem ser dentro de nós, fora de nós, nas circunstâncias, nas lutas, nos problemas, não importa. O que importa é que quando nós oramos, e quando nós nos colocamos diante de Deus pedindo aquilo que nós queremos, porque nós permanecemos em Cristo e as palavras de Cristo permanecem em vós, diz o texto, e vos será feito. E vos será feito. Vamos pegar um exemplo. Josué capítulo 10. Rapidinho, gente. Já estou terminando, que as crianças têm que ir para o McDonald's ainda com papai e mamãe hoje. Né? Tem gente que diz, pastor, não dá para mudar para o Habib's, não, é muito caro. Josué capítulo 10. Essa é uma das grandes orações da Bíblia. Eu quero terminar apontando aqui que essas orações assim vitoriosas, elas têm pelo menos 3 características fundamentais, que nós vamos aprender aqui. Josué 10, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Lê comigo, a restante aí. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué estava na batalha com o povo de Deus. E o dia estava escurecendo, mas Josué precisava de um horário de verão, né? Dar um estendido para ele acabar de matar o povo. É desse jeito aí. O que ele faz? Faz uma oração. Uma oração errada, porque ele faltou a aula de geografia. Josué não sabia o que era o movimento de rotação e translação. Ele pediu para o sol parar. O sujeito ignorante, como é que ora desse jeito? Não está de acordo com a nossa teologia. Meu irmão, oração vai do jeito que vai, o Espírito Santo conserta. No meio, no caminho, chega lá certinha. Mandar o sol parar, pastor Jonas. Mandar o sol parar. Está errada essa oração? De acordo com a geografia, está. De acordo com os cânones, está. Mas diz que o sol o quê? Parou.
E aí, há 3 características nessa oração que eu acho fantásticas. Primeiro, a ousadia da oração. Ousadia. Né? A ousadia. A Bíblia diz que nós devemos nos aproximar do trono da graça de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote, e ele é sensível, ele foi tentado em todas as coisas, e ele pode o quê? Compadecer-se o quê? De nós. E essa palavra ousadia é você orar por aquelas coisas que você não tem como fazer, só Deus pode o quê? Pode fazer. A começar de conversão de pessoas, a começar de expansão da igreja, a começar de situações difíceis que você está vivendo. Há coisas na nossa vida que é necessário uma intervenção de Deus. E para a gente receber essa intervenção, nós temos que orar com ousadia. O nosso pai, John Knox, que está aí no nosso centro de memória, John Knox, ele orava dizendo: Deus dá-me a Escócia ou eu morro. Ele queria a conversão inteira da Escócia. E nós precisamos aprender. As orações mais frutíferas são aquelas orações mais ousadas. Segundo, essa oração, ela foi feita na batalha. Foi feita na batalha. Irmãos, nós nunca, na vida cristã, seremos monges espirituais. Porque nós estamos no campo da batalha. O diabo está ao nosso derredor. A vida cristã é uma luta. E a oração, segundo John Piper, é aquele rádiozinho que os diáconos usam para se comunicar no campo de batalha. Então, quando nós oramos, nós estamos acionando Deus no campo de batalha, na luta. Jesus diz no Getsêmani, na luta. Ele diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, as grandes orações que nós encontramos na Bíblia, as orações que Lutero fez, quando ele estava lá em Worms, as orações que os nossos pais fizeram, foram orações que foram feitas na luta, na batalha. Mas há uma característica dessa essa oração vitoriosa, é que ela é atendida de imediato. Diz assim: não houve dia semelhante a este. O dia que Deus respondeu a oração de um crente. Qual é o dia mais importante da história? O dia que Deus respondeu a oração de um crente que estava na batalha. Não houve dia, está aqui na Bíblia, semelhante a esse. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Louvado seja o nome do Senhor. C.S. Lewis, ele diz uma coisa: a mente que exige um cristianismo desprovido de milagres é uma mente em processo de decair do cristianismo para uma mera religião, uma falsa religião. Houve um teólogo chamado Bultmann, que ele, no final do século XIX, ele defendeu uma tese teológica de tirar todos os milagres das Escrituras. E ele chamava os milagres de mitos. E a sua teologia liberal foi conhecida como a teologia da desmitologização das Escrituras. E se nós tirarmos os milagres das Escrituras, não sobra nada, porque tudo é milagre. É milagre. Vamos orar mais? Vamos?
Vamos assumir o compromisso? Abra a sua Bíblia aí, Ezequiel 36, 37. Vamos ficar de pé. Ezequiel 36, 37. Trinta e seis, 37. O que é que Deus diz aí? Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que Ele multiplique eu os homens como rebanho. Que coisa linda, que promessa maravilhosa. Ainda nisto permitirei que eu seja o quê? Solicitado. Solicite, por favor. Pode pedir. A vontade permissiva de Deus é que nós oremos. Oremos, oremos. E aí Ele vai nos dar aquilo que Ele quiser nos dar. Certo? E a gente vai descansar o coração, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor Deus, nós vivemos essa angústia, Senhor, essa crise interior, de sabermos que precisamos orar, mas que nós não temos orado aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos orar. Mas, Pai, é o Senhor que tem um poder soberano, a graça irresistível de produzir em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, Pai, opera em nós esse querer. Abre o nosso apetite, a nossa fome. Ajuda-nos a priorizar na nossa agenda diária a vida de oração. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de oração, um estilo de vida, onde nós estivermos, em qualquer situação, circunstância, que nós estejamos permanecendo em Cristo e orando, e pedindo, e clamando. E que a nossa vida seja um monumento, um altar de orações respondidas. Para que a glória, Senhor, para que o louvor seja eternamente do Senhor. Levanta uma igreja de oração em Pinheiro, Senhor. Desperta a liderança, desperta os líderes, para que nós possamos te buscar de todo o nosso coração, e que o avivamento venha, que a santificação venha, que a libertação de pecados, que arrependimento, que quebrantamento sejam produzidos pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Pai, a vencer a hipocrisia, a falsidade. Nós não queremos uma religião farisaica, queremos ter uma vida na Tua presença, em santidade. Essa é a nossa oração, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.